Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para a leitura diária da Escola Dominical. Estamos iniciando hoje a leitura diária da Escola Dominical da lição para jovens. Nós vamos estudar nessa semana a lição de número 9, Hedonismo, um perigo do nosso tempo. Quero pedir para você subscrever no meu canal. Também visite o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos e também o esboço das mensagens que nós temos ali postado. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. O que é hedonismo? Hedonismo consiste em uma doutrina moral em que a busca pelo prazer é o único propósito de vida. A palavra hedonismo vem do grego hedonikos, que significa prazeroso, já que hedon significa prazer. Como uma filosofia, o hedonismo surgiu na Grécia e teve Epicuro e Aristipo de Cirene como alguns dos nomes mais importantes desta doutrina do hedonismo. Essa doutrina moral teve a sua origem nos cirenaicos fundados por Aristipo de Cirene e também alguns epicuristas antigos. O hedonismo determina que o bem supremo, ou seja, o fim último da ação, é o prazer. Nesse caso, prazer significa algo mais que mero prazer sensual. Os utilitaristas ingleses Bentham e Stuart Mill foram os continuadores do hedonismo antigo. Em muitas ocasiões, o hedonismo também é confundido com o epicurismo. No entanto, existem algumas diferenças entre o hedonismo e o epicurismo, sendo que Epicuro criou o epicurismo com o objetivo de aperfeiçoar o hedonismo. O epicurismo tem como um dos objetivos a ausência da dor, isto o epicurismo, que tem um dos seus objetivos é a ausência da dor, e por isso o prazer tem um papel mais passivo, e o indivíduo deve renunciar às coisas que possam originar a dor e o sofrimento. Então, conforme Epicuro, o indivíduo ele deve renunciar tudo aquilo que dá origem à dor e o sofrimento para que ele viva os prazeres da vida, para que ele seja sempre feliz e viva apenas os prazeres, sem a dor e sem o sofrimento. No caso do hedonismo, a busca pelo prazer é aconselhada de forma intensa, levando também em conta os prazeres sexuais. Como o hedonismo aborda a busca excessiva pelo prazer como o propósito mais importante da vida, muitas religiões repudiam o hedonismo, pois consiste em uma doutrina que entra em contradição com a doutrina de muitas igrejas. É claro que as verdadeiras igrejas que pregam o verdadeiro evangelho, que anunciam a salvação em Cristo Jesus, pregam que a vida cristã é uma vida de dores e sofrimentos, até porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. O apóstolo Paulo também em Atos, capítulo 14, o versículo de número 22, ele disse que por muitas tribulações nos convém entrar no reino dos céus. Então entra em contradição com a doutrina do hedonismo, também com o epicurismo, que foi criado por Epicuro. Agora nós temos também o hedonismo ético e psicológico. O hedonismo pode ser dividido nessas duas categorias, o ético e o psicológico. O hedonismo psicológico tem como fundamento
a noção que em todas as ações o ser humano tem a intenção de obter mais prazer e menos sofrimento. Isso psicologicamente. E essa forma de viver é a única coisa que fomenta, que incentiva, que estimula a ação humana, né? Viver sem nenhum sofrimento, apenas no prazer. Isso estimula a vida do homem. Agora, por outro lado, o hedonismo ético tem como princípio o fato de o homem contemplar o prazer e os bens materiais como as coisas mais importantes da sua vida. E nós sabemos que o mais importante para a nossa vida é Deus. O nosso prazer é Deus. O nosso prazer é servir a Deus. O nosso prazer é adorar a Deus. O nosso prazer é glorificar o nome do Senhor. Hedonismo é a busca pelo prazer ou viver pelo prazer. Nós vamos dar aqui alguns esclarecimentos práticos do hedonismo, alguns esclarecimentos simples em que nós mudamos aqui. O prazer do hedonismo não é o mesmo prazer do cristão. O prazer do cristão é adorar a Deus, enquanto os hedonistas, enquanto aqueles que vivem para viver o prazer da carne, vivem uma vida de pecado, uma vida pecaminosa. Mas o jovem cristão, mas o jovem que quer servir a Deus, o prazer dele é estar na presença de Deus. O prazer dele é glorificá-lo, é bendizê-lo, é enaltecê-lo. Isso satisfaz o jovem cristão. Quando muitos jovens vivem o prazer da carnalidade, quando muitos jovens vivem o prazer das drogas, vivem o prazer da prostituição, vivem o prazer da carne, nas bebidas alcoólicas, vivem o prazer, enfim, em vários tipos de drogas que são distribuídos por este mundo afora. O jovem cristão permanece no prazer em fazer a vontade de Deus. Então, o único motivo da simplicidade cristã é a satisfação na própria pessoa de Deus. Assim, quando eu uso as duas palavras, hedonismo e cristão, tenho em mente a seguinte implicação: cada alegação de verdade feita sob a bandeira do hedonismo cristão precisa estar solidamente enraizada nas escrituras cristãs, ou seja, na Bíblia Sagrada. A Bíblia ensina que o objetivo final do homem é glorificar a Deus e satisfazer-se em Deus, ter o prazer em Deus. Quando eu decido em seguir a Cristo, eu transformo a minha vida de prazer na carne para satisfazer o espírito com a intenção de dar prazer a Deus. Ou agora, oferecendo, é claro, o meu corpo, oferecendo a minha mente, não para os prazeres da carne, mas para o prazer, para o meu prazer em fazer Deus ser prazeroso de mim quando eu glorifico a Ele, quando eu adoro a Ele no meu corpo e na minha mente. É o que Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifícios vivos, santos e agradáveis a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, ou seja, o nosso prazer é agradar a Deus. O nosso prazer é oferecer o nosso corpo em sacrifício vivo para Deus. Nós não podemos, jovens, adultos, adolescentes, homens e mulheres, não podem se conformar com os prazeres que há no mundo. Não podemos nos conformar com isso, mas nós devemos ser
transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, a nossa mente deve ter uma transformação e ver, e notar, e entender, e compreender que o prazer agora, o nosso prazer é servir a Deus. E assim nós vamos experimentar a agradável, a perfeita vontade de Deus. Deus tem prazer quando nós também temos o prazer de adorá-lo e bendizê-lo. Independente se estamos sofrendo ou não, independente se com dores ou não, mas temos o prazer de servir a Deus. O hedonismo é o conceito do mal, quando o propósito da vida de um homem é o prazer em satisfazer os desejos da carne. Aí seus frutos pecaminosos destrói a sua alma e mortifica o seu espírito. Em contradição a isso, o nosso prazer é servir a Deus. O nosso prazer é glorificar a Deus. E quando esse prazer em nós demonstra essa graça de nós servirmos e adorarmos a Deus, nós mortificamos a carne e o nosso espírito, então, é vivificado, como o apóstolo Paulo escreveu na carta aos Efésios, capítulo 2, o versículo 1, e vos vivificou. Então nós somos vivificados. O hedonismo pode ser um conceito para o bem, quando o propósito de vida for o prazer em agradar a Deus, a fim de viver a eternidade. Desejar Deus é bíblico, mas quando eu incorporo a minha felicidade, em princípio, já não é bíblico mais. Nós não discutimos uma ênfase em desejar a Deus. Somos exortados a regozijar no Senhor. Nós o amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, toda a nossa força, com toda a nossa mente. O amamos tão fervorosamente que o nosso amor por qualquer outra pessoa ou coisa parece ser um aborrecimento. Deus é a minha rocha, Deus é a minha fortaleza, Deus é o meu libertador, Deus é a minha força, é meu escudo, Ele é a força da minha salvação, Deus é a minha torre forte. Não há absolutamente nada de errado em desejar a Deus e, na verdade, não o desejamos na medida certa, ou seja, nós precisávamos desejá-lo ainda mais. Nós precisávamos querer Deus ainda mais na nossa vida. Então esta é a finalidade para a qual nós fomos criados. É a própria essência da vida humana. Ou seja, qual a essência da vida humana? Desejar Deus, querer Deus, ter sede de Deus, ser cheio de Deus, desprezando sempre os prazeres da carne e tendo o prazer e a satisfação em servir a Deus, não importa se com dores ou com sofrimentos, mas engrandecendo o nome do Senhor. Então essa é a finalidade do qual nós fomos criados. O que rejeitamos, o que nós devemos rejeitar, é ligar a nossa felicidade diretamente com a busca de Deus, porque a Bíblia não menciona isso. Ou seja, buscar a Deus para ser feliz. Nós devemos buscar a Deus porque reconhecendo que Ele é o nosso Criador e nós devemos adorá-lo e bendizê-lo e servi-lo, porque Ele é o nosso Criador, porque Ele é quem nos dá vida, porque nós queremos estar eternamente com Ele. Agora, a felicidade, ela vai vir de Deus para a nossa vida.
os apóstolos, os profetas, os mártires, na maioria da sua vida, em grande parte da sua vida, eles viveram uma vida de dores e sofrimentos, mas eles eram felizes, eles eram alegres, porque eles viam o invisível. Eles tinham a certeza de que estaria para sempre com o Senhor. Então essa deve ser também a felicidade do jovem, deve ser a alegria do jovem, deve ser o prazer do jovem, mesmo com dores e sofrimentos, mesmo com angústias e aflições, mas servir o Deus Todo-Poderoso, independente se vamos ser felizes ou não, mas sabendo que um dia, eternamente, nós estaremos com o Senhor. Buscar a Deus para ser feliz é abraçar a doutrina hedonista cristã. Pois somos felizes porque já temos Deus em nossos corações, mesmo em meio às aflições. Agora, nós podemos trazer aqui não a filosofia do hedonismo, mas trazer o significado da palavra hedonismo e trazer mais especificamente a palavra hedon, que quer dizer prazer, e trazer essa palavra para o bem, e darmos o nome aqui de hedonismo cristão, mas não que nós somos hedonistas cristãos, de forma nenhuma. Trazer apenas esta palavra para nós contradizer esta doutrina filosófica que atrapalha a vida de muitos jovens, que influencia muitos jovens a viver o prazer desta vida terrena, esquecendo-se, ou não conhecendo, ou às vezes desprezando o prazer em viver a eternidade com Deus. E o prazer em viver a eternidade com Deus nós pagamos um preço no sentido de vivermos aqui uma vida de sofrimentos, uma vida de aflições, uma vida de provas, uma vida de tribulações, uma vida que os homens às vezes se impressionam porque nós vivemos assim, mas nós somos felizes, nós somos alegres porque Jesus está na nossa vida. Então, vamos ver alguns exemplos bíblicos para o prazer em servir a Deus. Por exemplo, Davi, quando ele recomenda assim: agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do seu coração. Ou seja, tenha prazer em servir ao Senhor, e ele então vai conceder, vai realizar o desejo do nosso coração, que está cheio de Deus, não é cheio de imundícias, não está cheio de coisas malignas, não está cheio do diabo, mas está cheio das coisas de Deus. E se está cheio das coisas de Deus, está cheio de coisas que agradam a Deus, e Deus quer realizar o desejo do nosso coração, que é bom para Ele, que é útil para os homens. Então Davi aconselha isso: agrada-te do Senhor, tenha prazer no Senhor, e Ele satisfará o prazer, o desejo do seu coração. Também Davi diz assim: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, o meu desejo, o meu prazer é estar na sua presença, em viver para ti. Nós vemos Moisés também, Hebreus 11, 24 a 27, diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ou seja, Moisés aqui, ainda jovem, ele recusa os prazeres
os prazeres da carne, ele recusa os prazeres do bem supremo do mundo, e ele adota, ele aceita para si, mesmo viver uma vida de sofrimento, mas está na presença de Deus. Mesmo vivendo como escravo juntamente com a sua família, mas fazer a vontade de Deus, estar no propósito de Deus. Ele escolheu, antes de ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa, e pela fé então ele deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Veja, Moisés, na sua juventude, ainda como jovem, ele recusa os prazeres do mundo, ele deixa as luxúrias, as riquezas do palácio, as orgias, as obras da carne que faziam bem à carne dos jovens. Ele recusa tudo isso para viver uma vida, mesmo em sofrimento, mas o prazer de estar na presença de Deus, o prazer de cumprir, de deixar cumprir o propósito de Deus na sua vida. Então ele recusou esses prazeres transitórios do pecado, mas considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele também contemplava, ele via o seu galardão que era de forma invisível, mas ele estava vendo, pela fé ele via. Então ele deixa os prazeres mundanos, ele deixa os prazeres da carne, ele deixa as luxúrias, ele deixa as festas, ele deixa tudo isso para viver uma vida segundo o propósito de Deus, ou conforme o propósito de Deus. Então aqui nós temos também os cristãos, em Hebreus 10, 33, 34, diz assim: em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulações, e em partes fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes das minhas prisões, e com alegria permitistes o roubo dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Então aqui os cristãos arriscam as suas vidas e não se importam em perder os seus bens materiais para fazer uma visita aos cristãos que estavam aprisionados. O apóstolo Paulo, ele também fala sobre o prazer cristão, quando ele disse em Romanos 12, 8, quem exerce misericórdia, faça isso com alegria, faça isso com prazer. Então é um prazer exercer a misericórdia. Se você tem essa dedicação, tem esse dom de exercer misericórdia, faça isso com prazer, faça isso com alegria. E Jesus Cristo também estabeleceu, ele falou sobre o prazer de ser cristão. Ele deixou exemplo, né? Ele deixou o exemplo desse prazer quando ele se deleitou no temor do Senhor, conforme Isaías 11:3. E em troca da alegria que ele estava proposta, ele suportou a cruz. Ele sofreu, mas ele sofreu com prazer, com alegria. Foi o prazer de Jesus morrer na cruz por nossos pecados, entregar a sua vida para nos libertar da escravidão e nos dar agora a liberdade de louvarmos, de adorarmos e glorificarmos a Deus, mesmo em lutas, mesmo em provações, mesmo em dores, mesmo em sofrimentos, às vezes no corpo, mas a alegria está no coração, está na nossa vida, o prazer em servir a Deus. Não fazendo caso da ignomínia
e está assentado à destra do trono de Deus. O hedonismo cristão ensina que o desejo de ser feliz é dado por Deus e não deve ser negado ou resistido, mas direcionado a Deus para a satisfação de Deus. Quando nós investimos, quando nós entregamos a nossa vida no prazer, por prazer em servir a Deus, nós satisfazemos a Deus. Nós estamos sendo gratos a Deus pela vida que Ele nos deu e pelo caminho que Ele nos ensina, pelo propósito que Ele nos mostra e que Ele faz acontecer na nossa vida. O hedonismo cristão não diz que qualquer coisa que lhe dá prazer é boa. Então, Deus mostra o que é bom e fazê-lo-á lhe trazer alegria. Desde que fazer a vontade de Deus há de lhe trazer alegria, então a busca pela alegria é uma parte essencial de todo o esforço moral. Então, e esta alegria que o homem deve buscar não é a alegria da carne, porque a alegria que satisfaz a carne é o prazer filosófico hedonista, que tem esse prazer, que influencia as pessoas a viverem o prazer da carne e não viver a pura alegria, que é a alegria verdadeira que vem de Deus para alegrar a alma e não para alegrar a carne. A alegria da alma a alegria da alma ela está sempre na alma, sempre no interior da pessoa. Não tem nada a ver com a alegria da carne, que é apenas por um momento. Mas a alegria da alma é uma alegria eterna, é uma alegria que vem de Deus, não é uma alegria momentânea. O hedonismo cristão afirma que os santos mais piedosos de todas as eras não encontraram nenhuma contradição nisso. Pelo fato de dizerem, por um lado, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E por outro lado, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, disse Paulo aos Filipenses, alegrai-vos ou regozijai-vos no Senhor. O hedonismo cristão não se junta à cultura de autogratificação que lhe faz escravo dos seus impulsos pecaminosos, de forma nenhuma. O hedonismo cristão manda que não sejamos conformados com esse século, mas que sejamos transformados pela renovação das nossas mentes. É o que eu já disse, não devemos nos conformar com o prazer da carne que vive o mundo. O prazer da carne que vive o mundo são prazeres pecaminosos, são os frutos pecaminosos da carne que levam o homem a ter o prazer de viver uma vida feliz na carne. Mas nós devemos buscar o prazer em servir a Deus com alegria, renunciando às obras da carne, renunciando à vida, uma vida fácil, uma vida sem um evangelho puro, mas vivendo para Deus com muito prazer e com muita alegria. Assim deve o jovem cristão procurar viver uma vida na presença de Deus, renunciando sempre à alegria da carne, os prazeres da carne, a prostituição, as drogas, enfim, e outros prazeres, a bebida alcoólica, enfim, tudo que dá prazer à carne, o jovem cristão deve renunciar e buscar o prazer em viver a Deus, a alegria em viver para Deus, mesmo com dificuldades, mesmo com problemas, mesmo com lutas e aflições, mas viverem na presença de Deus. De acordo com o hedonismo cristão, a alegria em Deus não é a cobertura opcional no bolo do cristianismo. Pensando bem, a alegria em Deus é a parte essencial
da fé salvadora. Então, se a pessoa é salvo, ele vive alegre para Deus, mas porque ele tem salvação na sua alma. Ele está alegre e feliz, mesmo com dores e sofrimentos. A base desse hedonismo cristão, que é o prazer em viver para Cristo, não o prazer em viver a carne. Então, a base desse hedonismo é a felicidade em Deus na nossa vida diária. Podemos aqui sustentar 3 observações das Escrituras. Deus é feliz porque tem prazer nele mesmo. Deus é feliz porque é soberano. A felicidade de Deus é a base do prazer cristão, porque transborda em misericórdia para nós. Quando Deus ele está feliz conosco, quando nós, por prazer de servir a Deus, servimos a Ele com alegria, Deus então se satisfaz em nós, fica alegre em nós, e então redunda de bênçãos para a nossa vida, porque estamos fazendo com alegria para Ele, estamos adorando a Ele com prazer, com alegria, voluntariamente nos oferecemos para adorá-lo, para louvá-lo, para engrandecê-los, para oferecer o nosso corpo, os membros do nosso corpo, agora não são mais para a prostituição, não são mais para os prazeres da carne, mas agora são para servir a Deus. Deus se alegra com isto e derrama bênçãos sobre a vida de todo jovem cristão. Deus tem prazer nele mesmo, né? Isaías 48, 9 a 11 diz: por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me refrearei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que já te purifiquei, mas não como a prata, escolhi-te na fornalha da aflição. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome, e a minha glória não a darei a outro. Portanto, Deus é feliz e tem prazer nele mesmo. A prova disso é que ele tinha prazer em Jesus. E se ele tinha prazer no seu filho Jesus, ele tinha prazer nele. Por quê? Porque Jesus era a sua natureza refletida. A leitura diária de segunda-feira, Lucas capítulo 17, versículos 26 a 28, diz: e como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. O que acontecia nos dias anteriores ao dilúvio? Os prazeres da carne. Eles comiam, prazer da carne. Esse comer aqui, comiam com ganância. Esse comer aqui é o pecado da glutonaria. Comiam, bebiam, prazer em agradar a carne. Casavam também e davam-se em casamento, isso apenas para agradarem a carne, esses eram os prazeres da carne, até o dia em que Noé entrou na arca. Agora, Noé não. Noé dava prazer a Deus, e Deus achou graça em Noé, porque ele dava prazer para Deus, vivendo uma vida de prazer em adorar a Deus. E Deus achou graça em Noé. E Noé entrou na arca, juntamente com a sua família, e foi salvo do dilúvio. Porém, o dilúvio consumiu a todos os outros que viviam uma vida no prazer da carne, em agradar a sua carne. Então nós temos aqui o prazer como bem supremo. O prazer do povo que viveram antes do dilúvio era a comida, a bebida, o desprezo da moralidade e também a sede insaciável da violência. Quantos jovens têm o prazer de serem violentos? Quantos jovens têm o prazer de roubar, de assaltar,
de matar, de se drogarem. Quantos jovens têm o prazer de se prostituírem? Quantos jovens têm o prazer de passar noites e noites enchendo a sua carne de bebida alcoólica? Não é? Então, mas os jovens devem voltar-se para Deus e agora ter o prazer em servir a Deus, ter o prazer em glorificar a Deus. A leitura diária de terça, 2 de Pedro 2:13, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos, nódoas são eles e máculas, deleitando-se em seus enganos, quando se banqueteiam convosco, tendo os olhos cheios de adultério, não cessando de pecar, engodando as almas inconstantes, tendo o coração exercitado na avareza, são filhos da maldição. E aqui, o prazer como finalidade da vida. E quantos homens, quantos jovens que fundamentam a sua vida no prazer da imoralidade, fundamentam a sua vida nos prazeres do engano e das injustiças, da satisfação da carne com os prazeres da pecaminosidade, receberão como prêmio o galardão da injustiça, pois as obras da carne mancham o caráter de todo aquele que se deleita em suas práticas. A leitura diária de quarta-feira, Provérbios 21:17. O que ama os prazeres padecerá a necessidade. O que ama o vinho e o azeite nunca enriquecerá. E aqui nós vemos os prazeres, o desejo do prazer por uma vida permissiva. E essa vida permissiva leva jovens a satisfazerem sua carne. A satisfação desse prazer, ela tem um alto preço a se pagar. A pobreza material e o sepultamento espiritual. Quando o jovem procura viver uma vida permissiva, perversa, quando o jovem escolhe para viver os prazeres da carne, ele sepulta a sua vida espiritual. E ele também empobrece a sua vida material. O vinho aqui é usado para simbolizar a alegria em satisfazer os desejos da carne. O azeite é descrito para simbolizar a ganância aqui, né? Aqui o azeite é descrito para simbolizar a ganância e a cobiça exacerbada pelas riquezas terrenas. O nosso prazer deve ser viver para viver a vida eterna. Como você vive para viver a vida eterna? Vivemos para viver a vida eterna quando nós vivemos o prazer de servir a Deus, o prazer de adorar a Deus, no prazer de glorificar a Deus, no prazer de estar na presença de Deus. Quando os jovens vivem uma vida assim, eles vivem para viver uma vida eterna com o Senhor. Eclesiastes capítulo 2, versículo 1, é a leitura de quinta-feira. Disse eu, aqui o sábio, né, está dizendo, disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com alegria. Portanto, goza o prazer. Mas eis que também isso era vaidade. Então aqui nós vemos cedendo ao prazer. Mas quantos jovens que cedem ao prazer, né? O prazer, ou seja, a satisfação em se entregar para uma vida de prazeres carnais, são atitudes escolhidas pelo próprio jovem, pelo próprio homem,
ele escolhe viver uma vida de prazeres na carne, é uma escolha dele. Porque se ele escolher viver uma vida de prazer em viver para Deus, então ele vai colher os frutos do Espírito na sua vida. Mas se ele viver uma vida para agradar a sua carne, os prazeres da carne, ele vai colher a corrupção. É o que está escrito em Gálatas capítulo 6, se eu não me engano, versículos 6 e 7. Então, a satisfação em se entregar para uma vida de prazeres carnais são atitudes escolhidas pelo próprio jovem, pelo próprio homem, como também a escolha em satisfazer o Espírito Santo com o prazer de se deleitar nas coisas de Deus. Então, é uma escolha. Leitura diária de sexta-feira, Hebreus 11, 25 diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E aqui está falando de Moisés, que ele escolheu, veja aqui que ele escolheu antes ser maltratado, ele escolheu sofrer, ele escolheu padecer, ele escolheu sofrer dores, mas no propósito de Deus, com o povo de Deus, perto de Deus, do que por um pouco de tempo apenas ter o gozo do pecado, desprezando o prazer. Vemos aqui o prazer do pecado e o prazer de estar perto de Deus. Os ataques do diabo são mais intensos quando nós escolhemos chegar perto de Deus. Foi Tiago que escreveu, e ele escreveu dizendo que nós devemos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, e ele fugirá de vós. Ou seja, quando nós estamos sujeitos a Deus, significa que Satanás, ele se aproxima, ele quer se aproximar, ele fica procurando uma brecha para entrar e tirar você, jovem, da presença de Deus. Mas se você resistir e continuar obedecendo a Deus, ele fugirá. Ele vai sumir da sua vida, porque você persevera em fazer a vontade de Deus. Então aqui, os ataques do diabo são mais intensos quando nós escolhemos chegar próximos de Deus. No entanto, desfrutar do prazer da presença de Deus em nossa vida nos impulsiona a vencermos qualquer tipo de combate. A alegria, o prazer de ter a presença de Deus na nossa vida nos impulsiona a vencermos o bom combate, nos impulsiona a ficar na presença de Deus, nos alegra e nós então temos mais forças para vencermos os prazeres carnais, para vencermos as obras da carne e vivermos uma vida de prazer em servir ao nosso Deus. Quando escolhem segundo, muitos jovens, escolhem aqui segundos de prazer da carne nessa vida, uma vida passageira. Jesus nos ensinou a vencer como ele venceu. Paulo disse no fim da sua vida: combati o bom combate, né? E Jesus venceu e nos ensinou como vencer. Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Então, jovens, vamos estudar a palavra de Deus, vamos conhecer a palavra de Deus, para que nós possamos vencer os ataques satânicos nas nossas vidas. Jesus venceu a carne no Getsêmani, Jesus venceu a carne no Monte das Oliveiras, Jesus venceu a carne sempre em oração. Vencemos a nossa carne quando nós se dobramos diante de Deus e passamos com Ele momentos de oração, horas de oração, minutos de oração,
tempo de oração, aí nós conseguimos vencer a nossa carne, que luta contra o nosso espírito, o espírito contra a carne. Mas se nós orarmos, nós vamos ser cheios de Deus e vamos vencer a nossa carne e alcançar a vitória. Nós vamos dar prazer para Deus, porque nós estamos lutando para vencermos. Então, Jesus nos ensinou, e Jesus nos ensinou também a vencer o mundo. Como que Jesus nos ensinou a vencer o mundo? Perdoando as pessoas. Quando nós perdoamos os outros, nós estamos vencendo o mundo, porque o que o diabo quer? Ele quer que nós criamos em nossos corações raízes de amargura. O diabo quer que nós ficamos irados. O diabo quer que nós ficamos cheios de raiva, cheios de nervos pelas outras pessoas. O diabo quer que nós ficamos irados, que nós criamos em nosso interior raízes de amargura. Por isso vencemos o mundo quando nós perdoamos os nossos inimigos, quando nós perdoamos aqueles que nos odeiam, quando nós oramos por aqueles que nos perseguem, quando nós fazemos o bem para aqueles que nos maldizem. Quando nós perdoamos, nós conseguimos vencer o mundo, e Jesus nos ensinou assim. A leitura diária de sábado, Salmos 1 e o versículo 2. Antes tenho prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui é o prazer do justo. Embora as obras da carne satisfazem homens injustos e sem Deus, o que agrada ao Senhor é vivido pelo justo. Então, o que dá prazer a Deus, o que agrada a Deus, o que deixa Deus feliz é a vida do justo. Porque mesmo em sofrimento, mesmo em aflições, mesmo com dores, ele está lá, adorando a Deus. Paulo e Silas estavam presos, mas à meia-noite o que eles estavam fazendo? Reclamando, murmurando? Não, eles estavam orando e louvando a Deus. Pedro, quando foi para a prisão, os irmãos não foram chorar, os irmãos não foram reclamar, os irmãos não foram fazer manifestação no palácio para soltarem preso Pedro. Não, eles foram e se reuniram em uma casa e buscaram a presença de Deus. E Pedro, então, que deitou-se tranquilamente ali, sonhando com os céus, quem sabe, pensando em Deus, apareceu ali um anjo e soltou o apóstolo Pedro, porque ele não se preocupou com aquilo, tranquilamente ele estava ali. Jovens, devemos a cada dia melhorar a nossa vida na presença de Deus. Jovem, a cada dia devemos orar mais, a cada dia devemos dar prazer para Deus com a nossa vida na sua presença, e assim adorarmos a Ele. Então, o prazer do justo, enquanto as obras da carne satisfazem homens injustos e sem Deus, o que agrada ao Senhor é vivido pelo justo, mas é conhecendo as Sagradas Escrituras que descobrimos como viver uma vida de paz. Ou seja, qual a vida de paz que nós temos? A nossa vida de paz é interior. Porque exterior, nós estamos em guerra contra o diabo, em guerra contra os prazeres da carne, em guerra contra o mundo, em guerra contra as hostes espirituais da maldade, em guerra. Vivemos uma vida de paz porque temos paz com Deus, porque temos paz com os irmãos, porque temos paz com a nossa vida. Mas a nossa vida, ela é sempre de guerra. E viver uma vida de paz só é possível no prazer da prática da palavra de Deus. Quando nós
praticamos a palavra de Deus, colocamos em prática essa palavra, jovens, nós então temos uma vida na presença de Deus, temos uma vida feliz, temos uma vida de paz, é claro, sempre uma vida em guerra contra a nossa carne e às vezes até em guerra no nosso exterior, resistindo àqueles que são usados por Satanás para prejudicar a nossa vida, mas com a presença de Deus em nós, nós conseguimos vencer as obras da carne e dar prazer a Deus, que então, vendo em nós o prazer de nós servi-lo, ele derrama bênção sobre a nossa vida e nos ajuda a vencer este mundo pecaminoso. Deus abençoe a sua vida, viu? Que você fique firme, sempre vencendo, sempre na presença de Deus, vencendo as obras da carne, dando prazer para Deus. Em nome de Jesus. Até a próxima leitura diária da Escola Dominical na lição para jovens. Amém.